Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus caros amigos, queridos irmãos desse território brasileiro. A casa tem que fechar. Você fecha aí o. Tá dando um retorno, Tavares. Espera aí. Espera aí. Ok? Muito boa noite, meus caros amigos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. A todos os companheiros que estão conosco em mais um programa da Estação Web que vai para todo o território brasileiro, como também para o canal Reencontro com a Vida. E hoje temos um convidado muito especial, que é Luiz Fernando Lopes. Ele é natural de Recife e já residiu no estado de São Paulo durante 15 anos, né? De família espírita, frequentou todos os ciclos da infância e juventude do Cenáculo Espírita Casa de Maria e atualmente é trabalhador membro da Federação Espírita Pernambucana, né? E já realizou inúmeras atividades, né? Profissionalmente, para quem não conhece Luiz Fernando Lopes, né? Ele é farmacêutico, educador, professor universitário, com mestrado em psicologia pela Universidade de São Paulo, USP, trabalhando com pesquisa e ensino nas áreas de saúde mental, psicologia, saúde da família e educação. Esse é Luiz Fernando Lopes, e que nós vamos ter o prazer de, durante uma hora, tecer comentários e formular algumas perguntas a Luiz Fernando sobre como foi produzir uma obra monumental, Sexo e Consciência, não é? Com 567 páginas, 62 itens e 14 capítulos, e que eu considero uma obra muito profunda, com abordagem da sexualidade em várias vertentes. Agora, eu faço uma apresentação a Luiz Fernando. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, James, por nos convidar para essa atividade. Eu fico muito satisfeito de poder falar um pouco mais sobre a obra Sexo e Consciência, a obra de Divaldo Franco. Ele é o autor e eu sou o organizador do trabalho, porque pude coletar material audiovisual de palestras, seminários, entrevistas dele e reunir de maneira didática nesse texto que retrata a experiência e o conhecimento de Divaldo Franco sobre a temática. Pois bem, Luiz Fernando.
por que o tema da sexualidade tem sido tão abordado no movimento espírita na atualidade? Você tem percebido que o movimento espírita tem buscado um melhor aprofundamento, um melhor esclarecimento sobre a questão da sexualidade? O movimento espírita tem amadurecido no sentido de abordar um assunto que durante muito tempo foi tabu na cultura brasileira e na cultura de outros povos. Aliás, ainda continua sendo tabu de uma certa forma, mas já temos um arejamento mental muito maior do que há 30 ou 40 anos. Portanto, como o espiritismo, conforme Allan Kardec, ele tem relação com todos os campos do conhecimento humano, não há um tema desses temas fundamentais para a experiência humana que não possa ser abordado através de um diálogo frutífero entre o pensamento espírita e determinadas vertentes do conhecimento. Então, o espiritismo pode dialogar com a psicologia, com a medicina, com a física, com a literatura, com a história, com a antropologia. O fenômeno da sexualidade humana, James, é um fenômeno multideterminado. Existem aspectos biológicos, espirituais, culturais, que determinam essa experiência da sexualidade, e um tema tão fundamental para a criatura humana não poderia ser negligenciado pelo movimento espírita. Portanto, com a própria evolução, com a própria abertura do pensamento, da cultura, do entendimento das coisas que foi acontecendo na experiência histórico-social do Brasil e de outros países, naturalmente, aquele tema que era um tema praticamente proibido, ele acabou sendo um tema necessário e um tema cuja importância foi sendo reconhecida no debate público do movimento espírita, e desse modo foram produzidos livros por autores encarnados e desencarnados para poder colocar um olhar, deitar um olhar sobre esse assunto que durante tanto tempo foi posto de lado. Agora, Luiz, me diga o seguinte, como surgiu a ideia de organizar o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, e como ele recepcionou essa proposta, essa ideia? Por que você teve essa ideia de produzir esse livro? Você tinha me comentado que foram 30 anos de estudos e de pesquisa. Me diga como foi por que você teve essa ideia e qual foi a receptividade de Divaldo enquanto essa proposta de você fazer uma pesquisa sobre esse tema, sexo e consciência. A ideia surgiu a partir da própria leitura de outros livros que foram publicados com entrevistas e palestras de Divaldo Franco. Então, muitos outros livros eu consultei, Seara de Luz, livros como o Diretrizes de Segurança, em que Divaldo Franco dá entrevista sobre o tema da mediunidade, juntamente com Raul Teixeira. Então, eu fui verificando que os livros eram multitemáticos. Eles abordavam vários temas, porque eram livros feitos normalmente a partir de entrevistas que Divaldo ofereceu em veículos de imprensa e em seminários. Aquela parte do seminário em que Divaldo, depois de fazer uma abordagem, uma exposição, ele responde perguntas. Daí, normalmente, aparecem temas variados. E na organização dessas obras a que tive acesso, a gente verifica essa variabilidade temática. Só que quando você aborda muitos temas ao mesmo tempo, o espaço para aprofundar cada tema fica reduzido. É natural, tudo aquilo que ganha em superfície perde em profundidade, já disse um filósofo. O que é que eu pensei? Eu pensei que se nós pudéssemos organizar obras em torno de um único tema, consultando várias fontes, várias gravações, nas quais Divaldo abordou aquele único tema, reunindo tudo em uma obra que focasse apenas um assunto, nós poderíamos aprofundar muito mais. Então, eu pensei no tema da sexualidade, porque eu tinha várias gravações de Divaldo falando sobre o tema. Na época em que eu comecei a esboçar o trabalho, foi a época em que o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno e Miranda, veio a lume, no início dos anos 2000, e Divaldo Franco fez uma série de seminários pelo Brasil e pelo mundo, falando sobre o tema da sexualidade. Então, tinha muito material que fui gravando, fui adquirindo em fitas de VHS na época, em DVD, depois na internet, esse material foi lançado no YouTube, e aí como eu tinha um material farto, e o tema é um tema essencial, há uma frase de André Luiz no livro No Mundo Maior, no capítulo Sexo, que é um livro psicografado por Chico Xavier, que é muito marcante para mim. André Luiz diz assim: o sexo é a indisciplina congênita da humanidade.
Olha que frase forte. O que é uma doença congênita? É uma doença que a gente adquire na vida intrauterina. Então, quando André Luiz diz que é a indisciplina congênita da humanidade, André Luiz diz, inclusive corroborando o que fala Emmanuel e outros autores, que é uma questão evolutiva do espírito humano na qual a maioria de nós comete falhas ao longo das várias encarnações. Então, é um tema realmente crucial, a utilização saudável, adequada da energia sexual, e aí juntando o fato de que é um tema muito necessário com o fato de que eu dispunha de muito material a respeito do assunto, eu escolhi esse tema para começar uma série de livros, todos eles focando um único tema. O primeiro é o Sexo e Consciência, e o outro, como você sabe, é o livro Vivências do Amor em Família, que é esse aqui, que é um livro tão volumoso quanto o Sexo e Consciência, né? Então, os dois aqui, ó, são livros bastante volumosos, e eu, há muitos anos, estou fazendo outros livros ainda, que por conta de atividades profissionais acabei não dando saída, mas espero dar saída a mais alguns volumes assim, no ano de 2025, agora é o ano corrente. Todos os livros, como disse, focando um único tema. Não estou te ouvindo. Microfone, James. Quando você lançou esse livro, como é que foi a receptividade do movimento espírita? Eles aceitaram bem esse livro? O que é que você poderia me dizer? Porque, como anteriormente estava comentando com você, que o tema da sexualidade é um tema assim, muito, muito delicado, não é? Então, como é que o movimento espírita recepcionou esse livro? Houve algum feedback por parte do movimento espírita aqui no Brasil? A receptividade foi excelente, James. Eu tive excelentes notícias e é interessante que esse livro acaba sendo meu cartão de visitas. Muitas vezes eu estou no Brasil viajando, fazendo palestra, e eu digo assim, olha, eu publiquei até um livro sobre esse assunto como organizador, que eu não sei se você conhece, chama-se Sexo e Consciência. As pessoas dizem, é você então, esse livro é ótimo, eu não sabia que era você, eu não associei. Então, o livro é muito conhecido, né? Muitas pessoas, até da FEB, já encontrei em alguns lugares do Brasil, e quando falei no livro, essas pessoas disseram que conheciam, que já tinham feito grupos de estudo. Então, a receptividade foi realmente muito boa. É claro que aqui, ali, há pessoas que não concordam com determinadas ideias, o que é natural. Qualquer livro e qualquer autor estará sujeito a discordâncias, estará sujeito ao contraditório, o que é muito bom. Porque quando alguém apresenta uma ideia bem fundamentada que vai de encontro àquela tese que o livro veicula, a tese ela fica, então, subjúdice e ela mostra se ela tem consistência ou não tem. Então, é sempre bom mesmo o questionamento saudável, fecundo, voltado para a intenção de fazer com que todos aprendamos com o debate. Mas, de um modo geral, a receptividade é muito boa. Divaldo Franco me mandou um e-mail, quando ele pegou pela primeira vez no material que eu mandei para ele, pelo e-mail para ele fazer a revisão. Ele revisou todo o livro para publicar pela editora da Mansão do Caminho, a editora Leal. E a expressão que ele usou é muito interessante, eu tenho o e-mail até hoje guardado. Este livro, Luiz, é um tesouro doutrinário. Eu mesmo me impressionei com a reunião de tanto material que estava esparso, de várias considerações que eu fiz ao longo de várias décadas em vários lugares do mundo, e eu me impressionei com a capacidade que você teve de reunir tudo isso num volume só. E realmente o material, as histórias, as reflexões são realmente muito importantes. É um verdadeiro tesouro doutrinário, foi a expressão que ele usou. Sem sombra de dúvidas, né? Eu estava citando nos bastidores com o Luiz que a história de Maria Madalena, que é narrado no livro, é sensacional. Os últimos capítulos do livro, que fala do tenente, né? Quando o Divaldo era ainda jovem, criança, e aquele tenente que tinha a beleza de um jovem rapaz que seduzia as mulheres e que no final da sua vida ele iria ter sequelas profundas. Isso me chamou muita atenção. Agora, tem um detalhe, Luiz. A questão da sexualidade e evolução, né? Em linhas gerais, como você coloca dentro do livro, como é que a gente pode entender a questão da sexualidade humana numa visão espírita e como podemos assim ter uma abordagem
mais sistêmica, explorar mais a questão da sexualidade numa visão mais sistêmica, mais abrangente no pensamento espírita? Antes de responder essa pergunta, eu quero colocar um aspecto que muitas pessoas poderiam dizer que as considerações e as histórias que Divaldo conta, elas são muito singulares e não têm amparo na literatura espírita. Para facilitar a identificação de que as coisas que Divaldo comenta, os conceitos que ele emite, as histórias que ele emite, as orientações que ele dá, inclusive, sobre a inspiração dos amigos espirituais, têm coerência doutrinária, eu coloquei 159 notas de rodapé com referências bibliográficas da literatura espírita, dessa literatura que normalmente é a mais aceita e serve de referencial no movimento espírita. Então, tem várias obras de Allan Kardec, de André Luiz, de Joana de Ângeles, de Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, de Ivone Pereira, de maneira que essas notas de rodapé, elas vão mostrar que, de fato, Divaldo não tirou do nada, que os comentários que ele tece guardam estreita relação com aquilo que a literatura espírita confiável fala sobre o tema da sexualidade. Isso é importante a gente pensar, porque isso ajudou a dar consistência ao trabalho de Divaldo Franco nessa obra Sexo e Consciência. Mas, em cima da sua pergunta, uma visão mais abrangente da sexualidade, a partir da perspectiva espírita, é uma visão que vai nos mostrar que o espiritismo, que a sexualidade, como eu falei antes, é um fenômeno multideterminado. Então, existem aspectos biológicos, genéticos, fisiológicos, que estão relacionados à nossa constituição física, que fazem com que a expressão da sexualidade tenha uma ancoragem nessa dimensão material da nossa realidade. Existem aspectos culturais, políticos, históricos, sociais, econômicos, que também influenciam a expressão da sexualidade. Existem aspectos psicológicos do processo de desenvolvimento do ser humano a partir da socialização primária, do seu contato com os integrantes da família, na realidade parental, na realidade comunitária. E existem aspectos também espirituais, mediúnicos e reencarnatórios. Mediúnicos porque os espíritos nos influenciam o tempo inteiro, como está no Livro dos Espíritos, normalmente são eles que nos dirigem. Se isso vale para todos os campos da atividade humana, é evidente que a expressão da sexualidade também é afetada pela conexão mente a mente, a conexão entre o psiquismo dos encarnados e o psiquismo dos desencarnados, para o bem ou para o mal. E do ponto de vista reencarnatório, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Na nossa trajetória evolutiva, aquilo que nós vamos construindo, a administração pessoal desse nosso projeto evolutivo, tudo isso vai se acumulando e vai reverberar nas encarnações futuras. Então, hoje, a expressão da nossa amorosidade, da nossa energia sexual, tem todos esses elementos que determinam esses fenômenos e tem essa concepção da imortalidade, essa concepção evolutiva. E, aliás, André Luiz, quando fala sobre energia sexual, ele diz que em níveis mais elevados da evolução, a energia sexual não desaparece. É uma expressão dele. A exteriorização do instinto sexual na Terra não será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. É uma frase de André Luiz. A exteriorização do instinto sexual na Terra não será destruída, senão transmutada no estado de sublimação. Então, a literatura espírita, Emmanuel, André Luiz, Joana, vão nos dizer a expressão da energia sexual nos espíritos ditos mais evoluídos, angélicos, continua acontecendo, mas em um nível que para nós é inabordável, com uma sutileza de troca energética muito mais sublimada, que para nós ainda é incompreensível. Mas isso não vai desaparecer. Há uma gradação da expressão mais primitiva até expressões mais elaboradas do psiquismo em faixas mais elevadas da evolução, James. Exatamente. Era o que eu iria perguntar sobre essa questão da sexualidade, na medida que a humanidade vai evoluindo moralmente, espiritualmente, intelectualmente, que nós vamos nos tornando espíritos mais elevados, tende a desaparecer essa questão dos estágios mais avançados da espiritualidade. Se eu não me engano, há um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos que André Luiz fala exatamente isso que você disse, né? Que na medida que o espírito vai evoluindo,
ele tende as suas energias da sexualidade vai sendo transmutada para outro estágio, né? Mas só que isso ocorrerá daqui a algumas centenas e milênios no futuro, até a gente ter outra compreensão. Eu indicaria aos caros internautas, né, que dentro desse livro, Sexo e Consciência, tem uma narrativa que o Luiz Fernando colocou e que eu já usei inúmeras vezes, até para falar sobre o perispírito e a sexualidade. Eu tirei aqui de dentro do livro que o Luiz Fernando produziu, que é aquele célebre diálogo de Chico com o Divaldo, falando sobre a questão da sexualidade. O diálogo que Chico teve com Emmanuel, quando Emmanuel falou, quando Chico disse que as energias da sexualidade dele estavam naquela transmutação, e ele cria aquela história do rei, não é? No seu grande castelo. E eu acho assim fantástico essa história. Mas a gente aqui tem outras perguntas, não é? A questão da energia sexual. O que você poderia nos dizer sobre essa questão da canalização da energia sexual do ser humano? As doenças que muitas vezes acontecem por questões desordenadas, como nós utilizamos a nossa energia da sexualidade, Luiz? Você poderia dizer que muitas doenças que às vezes acontecem por desequilíbrio energético da má utilização da energia da sexualidade? Aí eu quero pegar carona na história que você comentou, que foram as orientações que Chico Xavier recebeu de Emmanuel e que transferiu para Divaldo Franco, que também tinha dúvidas em relação à aplicação das suas energias sexuais, que é no capítulo número 1 do Sexo e Consciência, que se chama exatamente energia sexual. Da mesma forma como nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra será destruída, senão transmutada no estado de sublimação, nesse nível evolutivo em que nós já estamos, nós poderemos aplicar a nossa energia sexual em outros campos da vida, que não necessariamente na construção de uma relação afetivo-sexual, de uma relação de conjugalidade. É o que aconteceu com Chico Xavier. Ele canalizou as energias sexuais dele para a mediunidade. E com essa canalização, ele obtinha um potencial muito mais avançado de produção de fenômenos mediúnicos. Aquela psicografia em alta velocidade, horas a fio, inclusive paralisando o processo digestório e a produção de dejetos, de bolo fecal. Essa paralisação do processo digestório ajudava Chico Xavier, e ele fazia isso utilizando a energia sexual dele para controlar o corpo, como faziam ou como fazem até os iogues da Ásia, do Oriente. Quem diz isso é Divaldo Franco, no livro Palavras de Luz. Chico Xavier conta para ele que ele usava técnicas que os espíritos haviam ensinado para diminuir exatamente ou paralisar a digestão, para que ele não tivesse a produção de bolo fecal, a produção de urina também, para que o corpo ficasse mais estabilizado e ele pudesse ficar 5, 6, 7 horas psicografando sem precisar interromper naquelas famosas sessões de cartas consoladoras. Olha que interessante. Então, até o domínio do corpo pode ser feito a partir da canalização positiva da energia sexual. Daí ele canaliza para esse domínio do corpo, ele canaliza para a mediunidade, e isso faz com que o potencial de produção fenomenológica da sua condição de intermediário entre os desencarnados e os encarnados fosse muito mais dilatado. Então, quem educa, quem realiza um trabalho de solidariedade, quem se dedica à família, todo tipo de dedicação ao bem, de encontro com o ideal de amorosidade, significa uma canalização saudável da energia sexual. Então é bom que a gente diga isso, e há um capítulo sobre educação afetivo-sexual e outro sobre o jovem e a sexualidade, aqui no Sexo e Consciência. É bom que se diga para o jovem, energia sexual não é igual a relação sexual. A gente pode aplicar a energia sexual da gente para o esporte, pode canalizar para a arte, para inúmeras outras atividades que vão nos trazer algum benefício para o nosso êxito reencarnatório. Isso é interessante porque toda fonte de energia
ela necessita que haja um direcionamento útil dessa energia. Os físicos falam sobre isso, os mecânicos, os engenheiros. Nós temos uma potência útil da energia e uma potência dissipada. Quando, por exemplo, o carro freia, o atrito do pneu com o chão produz uma potência dissipada, que é aquele calor que sai por causa do atrito. E essa energia ela não é aproveitada, ela se perde. Então, toda a potência que nós temos, ela pode deixar de ser uma potência dissipada, perdida, e pode se tornar uma potência útil, aplicável em alguma coisa, em benefício do nosso projeto evolutivo. A energia sexual também está nesse patamar. Também podemos dar um direcionamento adequado para ela em nosso próprio benefício. Fernando, você me fez lembrar, quando eu li esse capítulo da história de Chico e Divaldo, eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, né? Como elas duas exatamente direcionaram essa energia da sexualidade para o campo do trabalho social, e ambas desenvolveram um trabalho assim que deixaram um grande legado para a humanidade, né? A gente vê também Teresa d'Ávila, a forma como Teresa d'Ávila fez uma produção literária fantástica, né? Essas grandes místicas conseguem realmente canalizar as suas energias, dos seus chakras, as energias chamadas Kundalini, para a produção de algo assim grandioso, né? Mas tem uma questão que eu acho que é muito ventilada na atualidade, né? Todas as pessoas têm, vamos dizer assim, essa energia sexual. E por que, Luiz, algumas pessoas não possuem encontrar um parceiro, não é? O que é que leva algumas pessoas a não ter assim um parceiro? Você teria alguma explicação para essa questão? Todas as pessoas têm energia sexual, porque a energia sexual brota do espírito. E aí, no momento em que essa energia vai percorrendo as camadas da nossa estrutura psíquica, essa energia vai se condensando, chega até a tela física das células físicas e vai se misturando com a constituição fisiológica. Então, na hora que chega na dimensão física, você tem energias que têm uma fonte espiritual que vão se mesclar com energias que vêm da nossa matéria biológica. Então, todos têm, porque a fonte original é exatamente o espírito. Algumas pessoas reencarnam com questões evolutivas a serem equacionadas no campo da sexualidade por não terem feito uma utilização adequada durante muito tempo, durante muitas encarnações. Todos nós, de um modo geral, temos questões assim. É muito raro um espírito que não tenha questões a resolver no campo da sexualidade. Novamente, lembrando André Luiz no livro No Mundo Maior. O sexo é indisciplina congênita da humanidade. Então, que tenha sido de forma mais antiga, mais remota ou mais recente, esses compromissos nós carregamos, trazemos do nosso passado, é a nossa herança espiritual, e precisamos fazer com que a sexualidade seja filtrada pela amorosidade, seja guiada pela amorosidade. Então, às vezes, por conta daquilo que fizemos no passado, do uso equivocado do nosso livre-arbítrio, nós reencarnamos com determinadas inibições. Aliás, um conceito de Joana de Ângeles, nos livros da série psicológica. A gente vai encontrar lá, no livro Vida, Desafios e Soluções, o conceito de congestão, inibição das energias sexuais e o fluxo das energias sexuais. Então, às vezes, nós estamos nessa condição. As energias estão em congestão ou estão em inibição. Ou um excesso que vai sair de maneira atabalhoada, ou uma certa inibição. O que nós precisamos é de um fluxo tranquilo, sereno, saudável e bem direcionado da energia. Nem aquele volume exagerado que corresponderia a um acúmulo muito grande de água numa represa, ameaçando romper o dique da represa. Por isso que quando acontece esse fato, né, aqueles que administram a represa abrem as comportas para poder produzir eletricidade. Aproveita aquele aumento no volume de água para produzir energia. Então, nem uma congestão, nem uma inibição, o fluxo não acontecer. Ele deve acontecer da melhor forma possível, que seja para nós psicologicamente saudável. Eu, enquanto psicólogo, psicoterapeuta, eu atendo muitas pessoas no consultório e vejo o fenômeno da inibição ou o fenômeno da congestão
congestão no fluxo da energia psíquica. Portanto, o que deve ser feito é exatamente esse direcionamento adequado, e todos nós, ou quase todos nós, carregamos esses compromissos. E às vezes é um compromisso que gera uma consciência de culpa. Como diz o espírito Emmanuel disse isso para André Luiz, está no livro Lições de Sabedoria, que é um livro com entrevistas de Chico Xavier na Folha Espírita de São Paulo, organizado por Marlene Nobre. Emmanuel disse isso para Chico: olha, as questões mentais, até os transtornos mentais mais severos e mais persistentes, um sofrimento psíquico mais severo, mais persistente, na forma de transtorno mental, são fruto da consciência de culpa. E aí Joana de Ângeles aconselha que a gente troque o conceito de culpa, a experiência da culpa, pela experiência da responsabilidade. Essa culpa pode fazer com que o indivíduo não se sinta inclinado a constituir uma relação de conjugalidade. Ele mesmo não sabe explicar por quê, mas ele para e diz assim: eu não me sinto com nenhum interesse por ninguém, não sei. Eu tenho impressão, já me disseram alguns, que nessa encarnação eu fechei para balanço. Eu devo me dedicar a outras coisas, a outras questões, me dedicar ao amor e à solidariedade em outros campos, mas eu não me sinto inclinado a isso. Então, são inibições que são fruto do uso equivocado do livre-arbítrio no campo da sexualidade, e que a gente deve procurar solucionar da melhor forma. Às vezes, é uma cura para a alma exatamente o indivíduo fazer isso mesmo, nessa metáfora, fechar para balanço e dedicar suas energias à solidariedade em outras esferas. E às vezes não, às vezes ela consegue, até por meio de uma psicoterapia, vencer essa inibição, e do mesmo modo em que ela se dedica à fraternidade, à solidariedade, superando a inibição, ela consegue estabelecer uma relação romântica e ser feliz na vida. Ter uma vida afetivo-sexual, psicologicamente satisfatória. E certamente, se a pessoa toma essa decisão, ela tá dentro da busca do seu autoconhecimento, na qual ela vai tentar lidar na atual existência encarnatória, como ela vai administrar essa questão da sua energia sexual, né? Da sua sexualidade. Agora é importante considerar uma coisa, James. O fato de um indivíduo se colocar como alguém que não vai estabelecer uma relação de conjugalidade e vai dedicar suas energias sexuais para outros campos da vida, isso tem que ser feito de forma realmente autoconsentida. O indivíduo realmente ele tem que olhar para si e dizer: é isso que eu quero, não é ninguém que está me impondo, não é a cultura que está me tolhendo. Eu mesmo, que no meu trabalho de autoconhecimento e de construção, de pavimentação do meu destino, cheguei a essa conclusão e tomei essa decisão. Então, esse autoconsentimento é saudável. Agora, quando alguém faz algo, toma uma decisão tão significativa na construção do seu porvir, da sua caminhada na Terra, para satisfazer as expectativas externas, aí quase sempre haverá um conflito interno, porque o indivíduo não vai conseguir assimilar e metabolizar adequadamente algo que não faz parte do seu desejo, que é uma imposição do meio em que a pessoa está. Então tem que haver um autoconsentimento para tomar essa decisão de não partir para uma relação de conjugalidade. Muito bem. Essa questão dos transtornos e as disfunções sexuais, existe a doutrina espírita, ela pode lançar luzes sobre esses transtornos da sexualidade que a humanidade experimenta na atualidade? A doutrina espírita pode lançar uma luz, dar uma visão mais aprofundada sobre essa questão, e que eu comentava com você, que é o problema da humanidade, a questão da sexualidade é o calcanhar de Aquiles. Como é que a doutrina espírita pode lançar luz para dar uma clareza melhor sobre a questão da sexualidade? E você teria algum exemplo? Você poderia citar algum exemplo nesse sentido? Eu falei sobre o livro Lições de Sabedoria, que é um livro de entrevistas com Chico Xavier, no qual Emmanuel disse a Chico que os sofrimentos psíquicos severos e persistentes, os transtornos mentais, eles são a ressonância da consciência de culpa. André Luiz diz a mesma coisa no livro Mundo Maior, no capítulo chamado Estranha Enfermidade, que é um capítulo sobre esquizofrenia. É interessante a gente pensar que a doutrina espírita, de fato, pode nos fornecer um instrumental adequado para a gestão
sábia das nossas energias sexuais, nos mostrando a dimensão da imortalidade. Aquilo que o nosso querido e sábio André Luiz Peixinho chamava de consciência da imortalidade. Quando nós temos a consciência da imortalidade, pausa para homenagear André Luiz Peixinho. Vamos homenagear aqui. Eu estava esperando você citar o nome dele, Luiz. André Luiz Peixinho é uma das grandes referências intelectuais na doutrina espírita que eu tenho na minha vida, desde que eu era adolescente, e é um dos grandes intelectuais da história do espiritismo. Pena que não tenha traduzido a sabedoria dele em vários livros, né? Todos nós que perguntávamos para ele, mas Peixinho, por que você não publica? Não, eu prefiro falar, eu sou muito crítico com o que eu escrevo e tal. Lamentamos que ele tenha tomado essa decisão, mas enfim, foi a decisão, ele preferiu falar, né? Mas tem alguma coisa aí que vai sair dele, muita coisa escrita, que eu espero até que as pessoas que têm material reúnam e a gente consiga ter algo mais consistente na forma de texto, para a gente mergulhar na sabedoria realmente sui generis de um dos maiores intelectuais da história do Espiritismo. Está entre os 10 maiores intelectuais da história do Espiritismo, certamente. Quem acompanhou André Luiz Peixinho ao longo de 30, 40, 50 anos sabe do que eu estou falando. Então, André Luiz Peixinho, falando sobre a consciência da imortalidade, ele trabalhava muito essa temática, ele nos desdobra essa chave de leitura do nosso compromisso evolutivo. No momento em que nós nos imaginamos como seres espirituais tendo experiências humanas, nós vamos compreender a fenomenologia sexual sob um outro ponto de vista. Então, aquilo que nós trazemos do passado se reflete nas nossas inclinações. Pessoas que não conseguem se vincular amorosamente a um parceiro, pode parecer até para alguns espíritas menos atentos à literatura, ou até um neófito, que quando André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos, que o processo de evolução da sexualidade se dá no trânsito da poligamia para a monogamia, que o indivíduo ele começa espargindo a sua energia, direcionando a sua energia para vários parceiros ao mesmo tempo. E ao longo dos milênios, com as várias encarnações, ele vai vendo a necessidade de, ao longo de uma encarnação, ter uma experiência monogâmica, dirigindo suas energias e seu afeto para um parceiro em especial. André Luiz explica isso em relação à saúde da fisiologia do perispírito, que quando o indivíduo vai absorvendo várias vibrações diferentes, heterogêneas, isso perturba o trânsito, o metabolismo energético na fisiologia do perispírito. Por isso é que, para ter saúde, ele precisa entrar em sintonia com uma alma, numa relação de conjugalidade em uma encarnação. Então, em outra encarnação, ele pode ter uma outra relação de conjugalidade com outro ser. Portanto, faz parte do processo evolutivo, embora a gente respeite outras culturas, o Espiritismo tem essa capacidade, essa visão de diálogo intercultural, mas no processo evolutivo, como diz André Luiz e outros autores, nós vamos transitar da poligamia para a monogamia. Veja, é uma explicação reencarnatória e evolutiva. E, ao mesmo tempo, tem a dimensão transpessoal, paranormal, mediúnica, como explica Filomeno de Miranda na obra Tormentos da Obsessão e na obra Trilhas da Libertação, que é um autor fundamental para entender sexualidade, tanto quanto André Luiz, tanto quanto Emmanuel. Eu quero destacar Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, são autores essenciais para entender essa temática. Então, lá no Tormentos da Obsessão tem um caso, se não me engano é de Leôncio, o caso, que era um indivíduo que ele disse que conseguiu equilibrar suas energias mediúnicas através do casamento. Porque através do casamento, se dedicando à parceira, construindo um lar, ele podia equilibrar suas energias sexuais, o que facilitou, ao mesmo tempo, a funcionalidade como médium de maneira saudável. Então, Filomeno destaca nessas duas obras, e em outras mais, que as energias utilizadas no fenômeno mediúnico, entre outros elementos, nós temos as energias sexuais. Então, quem se equilibra sexualmente vai ser um médium de uma produção com muito mais qualidade mediúnica. Então, essa visão mediúnica do nosso contato com seres desencarnados, que precisa ser um contato com seres que nos tragam benefício, e não um contato com seres que produzam sobre nós uma vampirização das nossas energias, como Filomeno de Miranda fala no livro Loucura e Obsessão, o caso daquele rapaz que chegou num nível de obsessão por subjugação, uma parasitose obsessiva tão intensa, que o espírito se arrependeu daquele processo. Mas ele disse ao dialogador na reunião mediúnica, se eu abandonar o rapaz, ele vai desencarnar.
Porque as nossas energias estão tão entranhadas que o corpo dele já depende das minhas energias. Se eu me desprender, o corpo não aguenta e desencarna. E aí o dialogador, o pai foi consultado, inclusive, né? E o pai disse, eu prefiro que o meu filho se liberte, mesmo que ele tenha que desencarnar, do que viver numa situação dessa, de parasitose, que não faz sentido. E o espírito disse, está bem. Então o espírito se afasta e o jovem desencarna. Então veja que essa parasitose, que acontece com muita frequência, André Luiz fala no capítulo Vampirismo do livro Missionários da Luz, é algo do nosso cotidiano. E se nós não equilibrarmos as nossas energias sexuais, o que é um grande desafio, nós vamos abrir campo para esse tipo de exploração das nossas energias. Então, o Espiritismo nos dá a visão reencarnatória, que somos herdeiros das escolhas que fizemos no campo amoroso e no campo sexual do passado, e temos que fazer a gestão dessa nossa herança espiritual da melhor forma possível, na atual encarnação, e vai nos explicar que as nossas conexões, como diz André Luiz lá no livro Mecanismo da Mediunidade, mento-eletromagnéticas, nossas conexões mento-eletromagnéticas têm que ser conexões saudáveis para que nós possamos evitar o fenômeno do vampirismo sexual. Muito bem. De certa forma, você até respondeu a outra pergunta que eu iria formular sobre a questão da sexualidade e fenômenos psíquicos, né? Sabemos, Luiz, que o ser humano experimenta muitos fenômenos psíquicos, né? Mediúnicos e principalmente anímicos. E também ocorre, com uma certa frequência, fenômenos psíquicos relacionados com a sexualidade. Então, o que você poderia me falar mais sobre a questão da sexualidade e mediunidade? No livro Trilhas da Libertação, que eu já citei, tem o capítulo do médium Francisco, né, que era um médium que ele acabou sendo presa de entidades espirituais que pretendiam desvirtuar o caminho dele. E tem lá um capítulo chamado Escândalo e Paz, e um outro capítulo chamado Cilada Perversa, que a gente vai ver histórias em torno dessa temática. Então, o médium Francisco era alguém que reencarnou, usando a expressão que Filomeno usa na obra, que nós conhecemos evangélica, com um espinho na carne, a expressão de Paulo de Tarso, né? Ou seja, Filomeno já nos dá uma ideia que é um desafio para os teólogos, isso até hoje, James. O que será que é o espinho na carne de Paulo? E Filomeno interpreta que o espinho na carne era a necessidade de canalizar suas energias sexuais para a divulgação do evangelho, e isso significando um grande desafio para Paulo. Aconteceu com Francisco. Francisco reencarna para trabalhar, como está lá na obra Trilhas da Libertação, na mediunidade, e ele não nasceu para estabelecer relação de conjugalidade, ele nasceu para se dedicar à fraternidade mesmo, fazer com que essas energias sexuais pudessem ser canalizadas para essa atividade. E como acontece com todo médium, o médium ele é um imã, ele atrai indivíduos, ele atrai vampiros, encarnados e desencarnados, como diz Divaldo Franco, numa linda palestra chamada Fisiologia da Mediunidade, né? E os fenômenos mediúnicos. O médium atrai vampiros encarnados e desencarnados. E as pessoas se apaixonam pelo médium, as pessoas se sentem atraídas pelas energias do médium. Aconteceu com Divaldo Franco, com Chico Xavier, acontece, o médium atrai mesmo. E nessa atração, Francisco acabou se envolvendo com alguém que frequentou o centro espírita, numa relação que não deveria acontecer. Ele se deixou levar. E aí, orientado por um diretor da casa que era mais experiente, o diretor da casa disse, encerre exatamente este capítulo da sua vida, Francisco, que sequer deveria ter começado, e não volte a vê-la. E aí, Francisco vai lá, interrompe aquela relação erótica, picante, que começou no centro espírita e se espraiou para fora do centro espírita, ele interrompe para voltar ao equilíbrio na sua atividade mediúnica. E a jovem não gosta de receber um não, e arma um escândalo para poluir a imagem do médium Francisco publicamente no centro espírita. Veja que coisa. Filomeno de Miranda fala, né? Frequentemente o indivíduo, quando se deixa levar pelos seus instintos, pelas questões evolutivas ainda não equacionadas que traz do passado, ele entra em conexão mento-eletromagnética com determinadas entidades que querem perturbá-lo, e as entidades, inclusive, o manipulam à distância. A expressão que Filomeno usa é: os espíritos produzem uma telementalização.
Então, o indivíduo que é médium, que o saiba ou que não saiba, porque há médiums que não sabem que são médiums pela vida fora, ele se torna alguém telecomandado, hipnotizado à distância e acaba entrando em situações indébitas que podem produzir compromissos espirituais bastante significativos para a sua encarnação. Então, é necessário que a gente esteja muito atento. Filomena e Miranda diz uma coisa muito interessante também aqui no livro Sexo e Consciência, que é um capítulo no qual Divaldo conta os bastidores da recepção da obra Sexo e Obsessão. Filomeno diz para Divaldo, Divaldo, os espíritos que são vampirizadores do sexo são os mesmos que produzem as guerras na humanidade. Olha que coisa tão delicada e tão impactante. Daí, se nós cedermos espaço para essas entidades perversas, pode ser que haja um prejuízo incontornável na nossa encarnação. Então, a nossa educação psíquica é fundamental. Divaldo também fala nos seminários dele. Toda vigilância nessa época de transição planetária ainda é pouca, sobretudo no campo da sexualidade. É um grande desafio. Luiz, a gente já está se aproximando já do final, mas ainda tem algumas perguntas. Uma das questões é as consequências do aborto para quem o pratica e para o espírito. Qual é a questão, não é, de alguém que pratica o aborto? Qual é a consequência daquele espírito que estava no seu processo de reencarnação? Desde o Livro dos Espíritos até a atualidade, nós temos um debate muito acalorado em relação a esse tema do aborto. E lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram para Allan Kardec que a única interrupção do processo gestacional, que ela é moralmente compreensível, é aquela na qual você tem uma situação obstétrica em que há uma ameaça em relação à vida da mãe. Então você imagina uma mãe que tem 8 filhos, 5 filhos, seria compreensível a interrupção do processo gestacional para poupar uma mãe que já tem outras crianças que dela dependem. É o que está no Livro dos Espíritos. Essa questão hoje ela é muito debatida porque vários autores dizem, e aí quem é da área de ginecologia e obstetrícia tem mais autoridade para falar, não é o meu caso, que hoje o conhecimento que se tem da medicina já é suficiente para suprimir qualquer risco, fazendo com que a vida da mãe sempre seja preservada com a tecnologia médica de que já se dispõe, fazendo com que, então, não fosse necessária, em nenhum caso, a interrupção da vida da criança para salvar a mãe. Eu não tenho conhecimento de ginecologia obstetrícia para fazer uma afirmação dessa natureza. O que eu posso colocar é que entendo que nos vários quadrantes do planeta nós temos instrumentais variados. Pode ser que um médico não tenha um instrumental adequado para fazer uma intervenção que, de fato, consiga salvar a vida da mãe, preserve a vida da mãe e faça a interrupção da gravidez. Um mal menor para se evitar um mal maior. Eu acho que fica difícil a gente entender que todos os médicos, em qualquer lugar do mundo, sempre terão as condições e um instrumental necessário para fazer essa intervenção, de maneira a preservar a vida de ambos. Em todo caso, vamos colocar aqui claramente a interrupção da gravidez feita para que aqueles que foram responsáveis pela gestação não se sintam na obrigação de assumir a responsabilidade por aquela vida que se formou. Esse tipo de interrupção da gravidez, que normalmente se chama um aborto criminoso, nos países em que essa interrupção da gravidez de fato é um crime, e à luz da doutrina espírita, à luz das leis universais, nós, de fato, devemos preservar a vida da criança tanto quanto possível. A exceção, do ponto de vista moral, como eu falei, fica para a indicação do Livro dos Espíritos sobre salvar a vida da mãe, mas tem essa questão da disponibilidade de recursos da tecnologia médica. Mas, para fugir da responsabilidade de produzir o aborto, é um compromisso espiritual significativo que assumem aqueles que estão envolvidos nessa prática, desde os pais que geraram a criança até aqueles profissionais, formados ou não, que se candidatam a fazer a interrupção da gravidez. Então, André Luiz vai falar no livro Evolução em 2 Mundos dos danos que são produzidos na anatomofisiologia do perispírito da mãe, no momento em que essa interrupção da gravidez acontece, e essa lesão perispiritual ela vai criar um campo de energias específico que André Luiz chama de zonas de remorso. E Manuel Filomeno e Miranda chama de matrizes.
lá no livro Trilhas da Libertação. Matrizes ou zonas de remorso são lesões perispirituais que vão ficar fixadas na mãe e vão se propagar para outras encarnações. Então, frequentemente, e há um capítulo sobre aborto aqui também no Sexo e Consciência, uma mãe que praticou o aborto reencarna com uma grande vontade de exercer a maternidade e com algumas dificuldades nesse sentido. Divaldo conta o caso de uma senhora que o útero tinha uma fragilidade muito grande nos tecidos. Toda vez que ela entrava numa situação gestacional, o útero se rompia e ela tinha um aborto espontâneo. Foi necessário fazer uma costura no útero, uma cerclagem, e essa senhora ficar, inclusive, hospedada na mansão do caminho durante meses, praticamente imóvel, para que ela não tivesse mais um aborto espontâneo, que já havia tido várias. E a criança nasce. Luiz, E ele explica que é o fruto do mau uso das suas energias maternas no passado, que faz com que essa dificuldade em ser mãe aconteça como ressonância da prática do aborto. É uma das possibilidades. Ou uma doença grave, como um câncer de colo de útero, por exemplo. Uhum. Luiz, eu vou formular 3 perguntas e eu gostaria que você sintetizasse aí sobre a questão dos relacionamentos afetivos. Primeiro, como se dá a escolha do parceiro amoroso na Terra? Existe sempre um planejamento espiritual para você escolher o parceiro na Terra? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a questão da separação. E as separações? O divórcio também é planejado no mundo espiritual? E a terceira, essa terceira aí, como é que eu posso dizer assim? É um questionamento de muitos casais, não é? Essa terceira pergunta. O indivíduo que se divorcia poderá encontrar alguém com quem tem prosseguimento ao seu planejamento evolutivo nesta encarnação? Algumas pessoas, Luiz, acreditam que se o primeiro casamento foi rompido por algum motivo, a segunda tentativa não poderá preencher a lacuna deixada pelo relacionamento desfeito. Então, eu gostaria que você fizesse um resumo dessas 3 perguntas, especialmente essa terceira, porque hoje há muitos casamentos que não dá certo, separa-se, casa com outra, é o que nós chamamos de família mosaico, né? A família mosaico, você casa com a primeira esposa, tem filhos, separa, aí você casa pela segunda vez, tem mais outros filhos, separa, casa a terceira vez, tem outros filhos, e cria-se essa família mosaico, e que é a realidade nossa hoje da família odierna, como Joana de Ângeles aborda naquele livro Constelação Familiar. O que é que você poderia me dizer sobre essas questões? Eu vou começar pelo último aspecto, que você citou um livro de Joana, que é o Constelação Familiar. Eu quero citar uma obra que eu também fiz, pegando 52 textos de todos os livros de Joana de Ângeles. Eu selecionei 52 e fiz uma coletânea chamada Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma. Se você quiser ter uma síntese de tudo que Joana entende sobre o tema de sexualidade e amor, estão aí nesses 52 textos do Amor e Sexualidade, a Conquista da Alma. Sua pergunta passa pela concepção sobre reencarnação e planejamento reencarnatório. No movimento espírita, às vezes, a gente tem uma visão muito fixa e definida a respeito de planejamento reencarnatório e processamento reencarnatório. Há uma plasticidade, uma variabilidade maior do que nós pensamos. Muito daquilo que nós fazemos na Terra não foi planejado no mundo espiritual, James. A gente escolhe quando está aqui no corpo físico, porque temos livre-arbítrio também. Então, daí, quando o André Luiz vai falar no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, sobre reencarnação, todo mundo pensa que é tudo assim definido, como na experiência que está lá de Segismundo. Esquece de ler o capítulo 12, Preparação de Experiências, que tem lá no Missionários da Luz, e os 4 capítulos sobre reencarnação que estão no livro Entre a Terra e o Céu. Se lesse, veria que nem tudo é assim tão fixo e definido. Uma outra obra que me ajudou a entender isso é o livro Desafios da Vida Familiar, do Espírito Camilo, psicografado por Raul Teixeira. Então, a partir dessa concepção de que nem tudo é definido, nós sabemos que uma parceria conjugal pode não ter sido definida no mundo espiritual. Pode haver, por exemplo, uma definição geral sobre o perfil psicológico do parceiro. A gente reencarna para ter um parceiro cujo perfil psicológico
tem algumas características que satisfazem a nossa necessidade evolutiva nessa encarnação. Então, como diz o Espírito Camilo, em Desafios da Vida Familiar, parceiros com perfil psicológico adequado para satisfazer a minha necessidade evolutiva, por exemplo, eu posso encontrar em qualquer lugar da Terra, por causa da semelhança psíquica da humanidade. Então, saio de Pernambuco, vou morar no Rio Grande do Sul, e me caso lá. Estava previsto que eu iria sair de Pernambuco, ir para o Rio Grande do Sul e me casar? Não. Eu posso ter feito uma escolha de fazer uma pós-graduação, encontrei um emprego lá, fui para lá. Ao chegar lá, encontrei um espírito cujo perfil psicológico se encaixa com o meu perfil psicológico e atende à minha necessidade evolutiva. Pode acontecer de duas almas se comprometerem especificamente uma com a outra? Pode. Pode se comprometer fulano com cicrana. Mas nada assegura que ao chegarem aqui na Terra eles vão cumprir o que prometeram. Podem se desviar. Divaldo Franco diz isso no livro Laços de Família, publicado pela USE de São Paulo. Divaldo diz, os espíritos já me disseram várias vezes, tá vendo aquele rapaz ali? Era para ter casado com aquela outra moça. Se comprometeram no mundo espiritual. Chegaram aqui, cada qual se interessou por outros parceiros e não cumpriram aquilo que prometeram. Então, há uma variabilidade grande. O Martins Peralva fala sobre isso no livro Estudando a Mediunidade, a classificação dos casamentos, que é tão usada no movimento espírita. Casamentos sacrificiais, casamentos provacionais, casamentos transcendentais. Ele fala até nos casamentos acidentais. Alguém vai para um show de rock, vê um dançarino, vê uma bailarina, se apaixona, há uma irrupção erótica e a pessoa casa com aquele indivíduo só por causa do despertar do erotismo exacerbado, sem pensar, sem ponderar, sem conhecer. No dia seguinte casou. Foi planejado no espiritual? Não. Duas pessoas usam drogas, por exemplo, têm uma relação sexual e têm um filho, uma relação desprotegida. Se programaram no mundo espiritual para usar drogas e ter uma relação desprotegida e ter um filho? Não. Mas não. Aconteceu. Aí aconteceu, dizendo, vamos fazer o seguinte, vamos ver se dá certo a gente. Pode acontecer, pode dar certo e pode não dar. Então, nem tudo é definido no mundo espiritual. Separou, foi programado? Não, porque a separação conjugal é um fracasso da conjugalidade. Não existe programação espiritual para o fracasso. Se fracassou é porque os dois não conseguiram dar conta das suas dificuldades, que tenham programado no mundo espiritual ou que não tenham, não deram conta das suas diferenças, das suas dificuldades e houve a ruptura da conjugalidade. E quando rompe, pode encontrar alguém para estabelecer uma relação que seja fecunda? Pode. E às vezes até melhor do que o primeiro relacionamento, porque Deus é amor. Deus não é terror. Deus nos oferece muitas possibilidades para a vivência da amorosidade em situações, inclusive, que não haviam sido planejadas. A gente vai recosturando o nosso destino, refazendo com o uso adequado do livre-arbítrio, com ponderação para a escolha de um parceiro, para que numa segunda relação conjugal, a gente tenha uma satisfação conjugal que muitas vezes não teve na primeira. Então há essa possibilidade e as variações são muitas, porque Deus nos dá essa flexibilidade para o uso do nosso livre-arbítrio. Então, Luiz, isso aconteceu após a grande revolução sexual do século XX, né, que ocorreu ali na década de 60 e com o surgimento do anticoncepcional, né, e hoje fala-se muito sobre a questão do sexo livre, né, do amor livre, com muitos parceiros, não é? Nesses ambientes de trabalho, a mulher hoje, a gente tem acompanhado aí nos meios de comunicação, as mulheres sofrem muita agressão, muito assédio moral por parte dos homens. Essas pessoas, elas franqueiam as suas vidas íntimas e é uma falta assim, de responsabilidade muito grande. Né? O que já... Essa é a penúltima pergunta que eu estou te fazendo, né? Sobre essa questão da revolução sexual, o desrespeito que o homem tem perante a mulher. O que você poderia me dizer sobre isso? A opressão de gênero que o homem produz sobre a mulher é fruto de milênios de construção dessa sociedade patriarcal, eurocêntrica, em que nós estamos, e que esse patriarcado acaba reverberando para uma prática machista e violenta, uma violência simbólica extrema em relação ao feminino e em relação à mulher, que são conceitos diferentes, né? O feminino está em todas as camadas da vida, a mulher
é um conceito, né, sociocultural, de base biológica, mas sociocultural. Então, essa opressão sobre a mulher e esse desrespeito ao feminino é fruto de um patriarcado que vai desaguar no machismo. Então, isso é algo que foi se modificando nos últimos 40, 50 anos. A gente já tem uma flexibilização. No processo civilizatório brasileiro, nós temos uma Constituição de 88 que rompe com a ideia de que o homem é o chefe da família. É muito curioso, eu me lembro, eu era criança e vi propagandas governamentais em que alguém chega na casa, bate à porta e diz assim, eu queria falar com o chefe da família. E a mulher diz assim, pode falar comigo mesmo. Veja que coisa, foi ontem, 1988, havia necessidade de se fazer todo um trabalho de debate público para colocar na realidade cotidiana um dispositivo constitucional, que o homem não era mais alguém que se colocava numa condição de superioridade em relação à mulher. Então isso foi melhorando muito, mas ainda há aspectos a serem solucionados naquilo que em ciências humanas a gente chama de marcadores sociais da diferença. Ser mulher continua sendo um aspecto deletério para se viver, para se alcançar sucesso. Deletério não é a palavra, mas arriscado, né? É um risco para se viver, é um risco e uma dificuldade para se alcançar êxito profissional, porque ainda hoje existe a discrepância de que homens e mulheres exercendo exatamente a mesma função numa empresa e com a mesma formação acadêmica e intelectual, não ganham salários idênticos, não há isonomia, e o homem ganha mais do que a mulher. Então ainda há muitas arestas que precisam ser solucionadas, e os marcadores sociais da diferença, que dizem respeito a sexo e gênero, ainda fazem com que a balança penda positivamente para o homem em detrimento da mulher. Há muito que melhorar, mas já demos passos significativos nos últimos 30, 40, 50 anos. Muito bem, Luiz. Então, já estamos nas considerações finais, né? E tivemos algumas perguntas e que me parece que você foi respondendo aí ao longo da sua apresentação. Agradeço pela pergunta de Lourdes Maria, lá de Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo, né? Como também de Costa Raposo, lá do Rio de Janeiro, né? Gilberto Mendonça, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e a pergunta de Juraci Pereira, da cidade de Magé. Ela fez uma pergunta, e eu acho que essa é a pergunta que nós vamos concluir a nossa apresentação, e que ela diz assim, por que algo tão divino como o sexo, única porta de entrada para a reencarnação, pode ser usada de forma, muitas vezes, degradantes e monstruosas. Não é? Para a gente fechar esse trabalho, o que é que você me diria dessa pergunta aí de Juraci Pereira? É exatamente pelo nosso nível evolutivo ainda muito primário e precário que nós não sabemos valorizar aquilo que é uma verdadeira pedra preciosa no processo evolutivo, que são as nossas energias mais sutis. Quando o Livro dos Espíritos fala, né, que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, no nosso atual patamar, James, estamos mais próximos do átomo do que do arcanjo. E Jung vai falar, né, no processo de evolução da consciência, no qual nós vamos expandindo a nossa compreensão da realidade. Aquilo que é desconhecido, que é inconsciente, vai sendo conscientizado, vai sendo iluminado. E nós vamos realizando o trabalho de autoconhecimento. Então, nessa expansão da consciência, nessa iluminação interior, nós vamos aprendendo a valorizar e a desenvolver determinadas virtudes da alma. Enquanto não aprendermos a realizar essa valorização, nós vamos pegar esse diamante lapidado pela realidade universal, que são as nossas energias íntimas, e vamos enterrar esse diamante na areia. Então é preciso que olhemos para essa preciosidade com muito mais aplicação da vontade para que nós possamos valorizar o que é mais sublime em nós. Todos nós somos um projeto luminoso. No momento em que admitimos isso, que somos um projeto luminoso e desenvolvemos a consciência da imortalidade, nós vamos valorizar muito mais aquilo que está potencialmente em nós e que é uma verdadeira riqueza anímica, uma riqueza que existe na nossa realidade vital, na nossa realidade psíquica. Na medida em que formos evoluindo, nós vamos fazer uma gestão mais adequada dessas energias.
fazendo com que não tenhamos mais essa aplicação inadequada, violenta e distante do ideal da amorosidade para as nossas energias íntimas. Eu vejo isso muito no consultório. Algumas pessoas que me procuram porque têm uma ligação com espiritualidade, alguns são espíritas ou de outras religiões e querem esse diálogo frutífero entre psicologia, psicoterapia e espiritualidade. E me contam questões nesse sentido, que se sentem num verdadeiro dilema, porque têm inclinações espirituais mais sutis e, ao mesmo tempo, ainda se sentem com inclinações muito afastadas de uma afetividade mais elaborada. Então, elas ficam nesse dilema. E eu dialogo com essas pessoas na clínica e digo, mas o ser humano é assim, é essa contradição. É luz e sombra, é positivo e negativo. O ser humano tem essa dicotomia dentro de si e nós temos que trabalhar para superar aos poucos essa dificuldade e permitir que o lado luminoso possa sobrepujar, né? Mas é necessário trabalhar, é natural que se sofra, né? Que a gente veja isso na clínica e no atendimento fraterno também vejo, no centro espírita, mas nós vamos avançando e trabalhando à vontade, como disse Filomeno de Miranda no livro Reencontro com a Vida. Nós temos que trabalhar insistentemente o nosso controle mental. Trabalhando o nosso controle mental, nós vamos usar mais adequadamente a nossa energia psíquica para não nos comprometermos negativamente, e sim realizar conquistas da alma. Muito bem, Luiz. Luiz citou aí o livro Reencontro com a Vida, que é esse livro aqui, né? Esse livro, Reencontro com a Vida, é o tema do nosso programa Reencontro com a Vida. Nós levamos 6 meses, Luiz, estudando esse livro, que é fantástico, as nossas realidades no mundo espiritual, né? E antes de passar para a Luiz fazer as suas considerações finais, o livro que o Luiz produziu é esse aqui, Sexo e Consciência, da Editora Leal. Quem desejar adquirir o livro pode comprar através do site da Editora Leal, que fica aqui na capital baiana, não é? Eu posso dizer a vocês, e eu comentava com o Luiz hoje à tarde, que em 2020, mais ou menos, foi em 2020, ou melhor, em 2016, eu comprei o livro Sexo e Consciência e fiz um estudo sobre essa obra. Achei maravilhoso e em 2016 eu disse assim, um dia eu vou ter a oportunidade de entrevistar o autor do livro. E fiz várias anotações no livro Sexo e Consciência, que eu comprei em 2016. Quando foi em 2020, uma amiga nossa aqui em Salvador me pediu o livro emprestado. James, eu vou viajar para Portugal, vou passar as férias em Lisboa. Você pode me emprestar o livro Sexo e Consciência? Eu emprestei a ela. Aí, quando ela voltou, cadê meu livro com as minhas anotações? Ela disse, James, eu esqueci o livro Sexo e Consciência no metrô em Lisboa. Até hoje, eu fico imaginando, não é, Luiz? Que eu acho que nada é por acaso. Poxa, esse livro foi esquecido dentro do metrô lá em Lisboa. Eu espero que a pessoa que pegou o livro veja as anotações e que eu tenho certeza que deve ter feito um excelente benefício para quem ficou com o livro, né? Então, eu posso dizer aqui que este livro realmente é um livro assim fantástico, são várias histórias aqui, a experiência que Divaldo teve lá visitando um cabaré, não é? Essa experiência que ele teve são várias, né? Então, assim, eu recomendo o livro e vou passar aqui para Luiz fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer pela oportunidade de dialogar sobre esse livro que publicamos em 2013, né? De lá para cá eu venho fazendo outros estudos, meus escritos também, textos meus, materiais que eu pretendo publicar sobre o assunto. E fui fazendo a minha trajetória acadêmica e profissional, James, de maneira que eu pudesse me instrumentalizar para entender temas dessa natureza, à luz da doutrina espírita, de maneira mais significativa, mais fecunda. Por isso que me formei como farmacêutico, como psicólogo, fiz um mestrado em psicologia, e venho estudando esses temas de fisiologia, de neurociências, de antropologia, que me interessam exatamente para compreender melhor
toda essa literatura, sobretudo a série psicológica de Joana de Ângeles, que também muito me interessa. Quero aqui dizer, inclusive, que quem se interessar pelo sexo e consciência, leia também o Amor e Sexualidade e a Conquista da Alma, que eu citei, os 52 textos que eu selecionei de todas as obras de Joana, eu pensei esses 52, que tem aqui uma contribuição significativa de Joana de Ângeles para o tema. Então, eu agradeço, o tema é inesgotável, quero sugerir aqui alguns autores, e quero sugerir um autor que eu gosto muito também, que escreveu algumas obras, como O Amor Pede Passagem, ou como A Arte do Reencontro, Casamento, que se chama Alberto Almeida. Tem várias palestras, seminários, entrevistas de Alberto Almeida no YouTube sobre a questão dos transgêneros, do acolhimento fraterno de pessoas que têm questões que envolvem a sexualidade, de família homoafetiva, de educação afetivo-sexual das crianças. É um dos melhores estudiosos do tema do amor e da sexualidade na história da doutrina espírita. Veja tudo de Alberto Almeida que você puder ver. É uma das pessoas que eu admiro, que eu sugiro também. De fato, o tema é inesgotável. A gente ficaria aqui a noite inteira, James. Pois é. E eu agradeço pela oportunidade, né? Quem quiser algum contato, alguma referência, tem aí o meu Instagram, psi.luizfernandolopes. Estamos aí à disposição para outros debates e outros estudos também a respeito desse e de outros assuntos, James. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Nós agradecemos mais uma vez, agradecemos aos participantes, aos amigos que formularam as perguntas, Lourdes Maria, Costa Raposo, Gilberto Mendonça, Juraci, e todos os internautas que nos seguem aí no canal Estação da Luz, como também no programa Reencontro com a Vida. Na próxima semana, daremos continuidade com o estudo do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que teremos... mudou aqui deixa eu mexer aqui, porque mudou aqui teremos na próxima semana o capítulo do livro O Maior, que nós estamos fazendo, Luiz, um estudo esse ano do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que toda quarta-feira estamos comentando em comemoração aos 2025 anos do Evangelho de Jesus na Terra. E nós elegemos esse livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Imensamente agradecido por você estar aqui conosco. E agora eu vou passar para o nosso querido amigo Tavares, que fica aí nos bastidores. É com você, Tavares. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.